Boa noite, buenas noches. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje com a prática de Guru Yoga, Preste Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. E a partir de hoje, eu quero colocar mais uma prece no início do nosso estudo. Essa prece está na página 67. Ela é um pouquinho longa, tá? Ela está na página 67 do livro que a gente está estudando. E vai chegar um momento em que a gente vai se debruçar especificamente sobre essa prece. E a partir de hoje a gente faz ela junto com o Guru Yoga no início do nosso estudo. Emarro, que maravilhoso! Tu és a manifestação da base primordial, do coração de Kuntunzampo. Teu corpo surge como um cristal branco luminoso, límpido e sem impurezas, irradiando raios de luz nas 10 direções. Estás desnudo, sem ornamentos. Este é o sentido mais profundo do estado primordial. Dotado da dupla sabedoria da vacuidade e dos meios hábeis, com compaixão pensas no benefício dos seres. Com precisão, tu ensinas o supremo ensinamento da grande perfeição. A essência da consciência desperta dos realizados. Zênite do caminho da realização. Coração dos textos revelados, o Tantra, e das essenciais escrituras, o Lum, e das instruções secretas, o Upadesha. Com claridade, tu assinalas a verdadeira condição da base do universo, da qual surge a iluminação e a transmigração, a liberação e a ilusão, sons, luzes e raios, defeitos e qualidades, dissipando a obscuridade do intelecto dos seres. Tu nos dás os meios para realizarmos instantaneamente a experiência contemplativa e produzir a resposta na vacuidade da mente, da dualidade, da transmigração e da iluminação. Tu nos dás os meios para alcançarmos a condição última das 3 dimensões supremas, da concentração com devoção. Suplico a ti, Tapiritsa, protetor dos seres, confere a iniciação e concede os poderes a mim e aos demais seres. Que os obstáculos externos, internos e secretos possam ser eliminados e possa a noção deludida do ego, que constitui a ilusão da ignorância, ser dissolvida. Tendo realizado a consciência pura da presença, que a contemplação e a atividade possam ser levadas à realização. Suplico a ti, concede-me agora o entendimento do grande significado, além do intelecto, da vacuidade primordial, sem base. Eu dirijo a minha invocação a Tapiritsa, Senhor dos seres, que os seres dos 6 reinos possam ser protegidos por sua compaixão e que minha mente possa ser liberada. Essa é a invocação de Tapiritsa, e nós vamos, na medida em que os estudos
avançam, nós já já vamos ter contato, então, com essa deidade, com essa deidade do bom, né, que é uma emanação de contusão e que é a deidade vinculada diretamente ao Dzogchen. E nós estamos, então, no capítulo 2, em que nós vamos estudar e entrar no bom, na tradição e no Dzogchen dentro da tradição. Tompa Chera Mioshe e a História do Bom. Capítulo 2, página 45. Bom é a antiga tradição pré-budista autóctone do Tibete, praticada ainda hoje por muitos tibetanos no Tibete e na Índia. O fundador da religião Bon no mundo humano foi o senhor Tompa Chera Mioshe. Um ponto bastante importante em relação ao Tibete é que muito antes do Tibete se tornar um país budista, com a chegada do budismo a partir de Padmasambhava e depois vários movimentos de reforma no Tibete, o Tibete já é um país búdico, já é uma nação búdica, uma nação que está preocupada com a iluminação. Então, não necessariamente o Buda Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, é o primeiro Buda a se manifestar no Tibete, e na perspectiva tibetana. O primeiro Buda, e o Buda que vai dar origem à tradição Bon, é Tompa Chera Mioshe. E é a partir dele que começa essa perspectiva búdica no Tibete por meio do Bon. De acordo com o relato biográfico tradicional, numa era anterior, Shenab era chamado de Sawa e estudou as doutrinas do Bon com seus dois irmãos, Dagpa e Shepa, no céu de Sipa Yesan, sob a orientação do sábio Bon Buntri Log Sesam. Após terminar seus estudos, os três irmãos visitaram o Deus da Compaixão, Shenlaokar, para lhe perguntar como poderiam aliviar o sofrimento dos seres sencientes. Shenlaokar aconselhou-os a atuar como guias da humanidade durante 3 eras sucessivas do mundo. Dagpa ensinou na era passada. Sawa manifestou-se como Tompachera Mioshe e é o mestre e guia da era presente. O irmão mais novo, Shepa, virá ensinar na próxima era. Aqui tem alguns pontos bastante importantes, né? Então, nesse reino iluminado, né, sob a orientação desse sábio Bonbon Trilogi Sesam, os três irmãos vão ser iniciados numa doutrina. E esses três irmãos vão até Shenlaokar, o deus da compaixão, equivalente nas tradições budistas a Avalokiteshvara, a Cherenzi. Então, ele de alguma forma, manifesta a compaixão, ele é a essência da compaixão, e ele, então, aconselha esses três irmãos a virem para a nossa terra, para onde nós estamos, e ensinar em três. E aí, cada um vem num momento. Dagpa, no passado, Sawa manifesta-se como Tompa Sherab, e Shepa, que é o Buda do futuro, que é aquele que virá e que nós aguardamos. Tompa Sherab desceu dos reinos celestiais e manifestou-se ao pé do Monte Meru, com dois de seus discípulos mais próximos, Malu e Yulo. Então, ele nasceu como um príncipe, o filho do rei Gyal Tukar,
e da rainha Zanga Ringun, num jardim luminoso, cheio de flores maravilhosas, em um palácio ao sul do Monte Yundrum Gutseng, ao alvorecer do 8º dia do primeiro mês do primeiro ano do rato de madeira masculino, 1857 a.C. Então, nós temos uma referência ali do nascimento dele em 1857, antes da era cristã. Quando jovem, casou-se e teve filhos. Aos 31 anos, renunciou à vida mundana e começou a praticar a austeridade e a ensinar a doutrina bom. Durante toda a sua vida, seus esforços para propagar os ensinamentos bons foram obstruídos pelo demônio Kyalpa Lagrim, que lutou para destruir a obra de Shenra. No fim, ele se converteu e se tornou discípulo de Shenra. Uma vez, Kyalpa roubou os cavalos de Shenra e o perseguiu através de Shanshun até o Tibete meridional. Shenra entrou no Tibete, cruzando o Monte Kongpo. Essa foi a única visita de Tompa Cheram ao Tibete. Isso é um ponto importante, porque ele se manifesta num reino que não existe mais, que é esse reino de Shanshun. E, de acordo com a tradição, somente uma vez Tompa Chera vai ao Tibete, né, por conta de que esse demônio tinha roubado os cavalos dele, né, e, e Tompa Chera foi atrás para buscar os cavalos. Essa foi a única vez, então, que ele teria visitado o Tibete. Naquela época, os praticantes tibetanos praticavam sacrifícios rituais. Shera pacificou os demônios locais e deu instruções para a realização de rituais usando bolos em formatos de animais de sacrifício como oferenda, o que levou os tibetanos a abandonarem os sacrifícios com animais. No geral, ele achou a terra despreparada para receber os 5 veículos do fruto, dos mais elevados ensinamentos bons. Por isso, ele ensinou os 4 veículos da causa. Nessas práticas, a ênfase está em reforçar a relação com os espíritos guardiões e o ambiente natural, exorcizando os demônios e eliminando as negatividades. Então, nós vamos falar, já na sequência da leitura, dos 9 caminhos do bom. Então, são 5 caminhos do fruto e 4 caminhos da causa. Caminhos da causa estão muito associados às práticas xamânicas, às práticas de oferenda, oferenda de fumaça, algumas práticas tântricas. Então, essa prática, as práticas da causa, dos 9 caminhos, os 4 primeiros caminhos, são as práticas mais, digamos assim, que envolve mais essa energia da terra, um pouco telúrica, do nosso dia a dia, da nossa vida ordinária. Então, é a relação com os espíritos locais, a relação com a natureza. Então, são 9 caminhos. Os 4 primeiros são os caminhos chamados da causa. Então, para pacificar as deidades locais, nós fazemos oferendas, oferenda de fumaça. Se a tradição tibetana, antes da chegada de Tompa Sherab, tinha o hábito, por exemplo, para os caminhos da causa, fazer sacrifícios de animais, né? Fazer uma variedade de atividades mais
densas, Tom Pacherab vai chegar com os caminhos da causa primeiro para essa população. Em vez de ir para os caminhos do fruto, ele diz que essa população ainda não está preparada para os ensinamentos mais elevados, por assim dizer, né? Onde essas coisas mais densas tendem a ser integradas. Então, ele divide, ele vai ensinar primeiro os 4 caminhos da causa. Nessas práticas, a ênfase está em reforçar, ok, já foi. Ele também ensinou práticas de purificação por meio da fumigação e aspersão de águas purificadoras, e introduziu bandeiras de prece como uma maneira de reforçar a boa sorte, a boa fortuna e a energia positiva. Antes de deixar o Tibete, ele profetizou que todos os seus ensinamentos floresceriam no Tibete quando chegasse a era apropriada. Tompa Cherab faleceu com a idade de 82 anos. Então, esse relato é um relato biográfico de Tompa Cherab. Nós sempre vamos trabalhar com uma perspectiva também da legenda, ou que legenda não é necessariamente uma lenda, mas algo que foi escrito para ser lido. E isso nós vamos chamar, às vezes, de hagiografia. Uma coisa é dado biográfico, que se tem bastante registro, mas também tem uma perspectiva geográfica, né? Quem passou pelo catolicismo, tem lá as histórias dos santos, essas histórias elas são hagiográficas, não necessariamente aquilo aconteceu objetivamente, mas ela é uma história que traz para nós uma mensagem, né? É uma história que conta um momento, que conta, que traz alguma esperança. Então, ao mesmo tempo que nós temos acenos biográficos, nós também temos um tanto de hagiografia. E aí vem a origem mitológica e a história da religião bom. A origem mitológica diz dessa hagiografia. E nós vamos passar por isso brevemente. O Rinpoche só dá uma introdução a esse ponto. De acordo com a literatura mitológica Bon, houve 3 ciclos de disseminação da doutrina Bon, em 3 dimensões. A dimensão superior dos deuses, o Devas, que nós chamamos de Ya. Então, um ponto aqui é importante, gente. Quando nós falamos de 3 reinos, para que a gente não se confunda, normalmente a gente diz assim, 6 reinos. Reino dos deuses, semideuses, humanos, fantasmas famintos, animais e reino dos infernos. Então, falamos de 6 reinos. A roda do Dharma apresenta os 6 reinos. Na tradição Bon, nós consideramos os 6 reinos, mas nós temos uma outra divisão, em que nós dividimos em 3 reinos. O reino dos Lhá, são os deuses. O reino dos Nien, que é esse reino onde nós estamos, os humanos e todos os seres que conosco convivem. E o reino dos Lu, que é o reino dos Nagas, todos os seres que residem abaixo de nós, humanos. Então, as serpentes, os seres das águas. Então, a gente imagina esses 3 níveis. O nível dos deuses, dos devas, o nível dos humanos, onde nós estamos, e o nível dos Lu, né? Esses seres, como os Nagas, por exemplo. De acordo com a tradição da literatura, então, são 3 dimensões. A dimensão superior dos deuses, ou devas, traduzido aqui como Lhá, é a tradução que nós usamos mais comumente. A dimensão dos humanos, que aqui traduziu como Mi, mas vocês vão encontrar muito como Nien, N-Y-E-N, Nien, né? A dimensão dos humanos, e a dimensão dos Nagas, a dimensão inferior, que aqui foi chamado de Clu.
mas também vocês vão encontrar a tradução Lu, os Liá, os Nien e os Lu. Na dimensão dos devas, dos deuses, dos Liá, Shera construiu um templo chamado Pico Indestrutível, que é o Castelo dos Liá, e abriu a mandala de todos os vitoriosos no espaço. Ele estabeleceu os ensinamentos do Sutra e indicou Dampa Tokar como seu sucessor. Na dimensão dos Nagas, dos Lu, ele construiu um templo chamado Continente dos 100.000 Gesars, que é o Castelo dos Nagas, e abriu a mandala da Mãe Pura do Lótus, e estabeleceu os ensinamentos do Sutra Prajna Paramita, e deu instruções sobre a natureza da mente. Então, no espaço dos deuses, é a mandala de todos os vitoriosos do espaço. E é onde ele vai ensinar ensinamentos do Sutra. No reino dos Nagas, ele vai ensinar, então, o Sutra do Prajna Paramita. Na dimensão humana, Shenab enviou emanações para 3 continentes, para o bem-estar dos seres sencientes. Nesse mundo, ele originalmente expôs seus ensinamentos na terra de Omolungrim, situado a oeste do Tibete e parte de um país maior, chamado Tazi, identificado por alguns eruditos modernos como Pérsia ou Tadiquistão, ou simboliza o não nascido, Mo é aquilo que não diminui, Lung, as palavras proféticas, e Ring, a infinita compaixão de Terashton. Então, Omolungrim significa exatamente aquilo que não é nascido, que não diminui, que tem a perspectiva profética e a compaixão de Tom Pacheco. É esse o reino em que ele vai ensinar. Muitas vezes nós vamos chamar Omolungrim também como terra pura de Tom Pacheco. Na perspectiva tibetana, cada Buda tem uma terra pura, né? Para quem já visitou outras tradições, sabe que, por exemplo, o Buda Siddhartha Gautama, nossa, esqueci o nome, o reino de Buda Shakyamuni é Sambudvipa, que é onde nós estamos, é a terra pura do Buda Shakyamuni. O Buda Amitabha tem Dewachen, né, que é a terra da grande bem-aventurança, a terra pura do Buda Amitabha. Tara tem sua terra pura, Yoloko. Então, cada Buda tem uma terra pura, que é a própria mente dessa deidade. E Tompachera, Omulungri, é onde ele se manifesta. Omulungri constitui 1/3 do mundo existente e é formado como um lótus de 8 pétalas sob um céu que aparece como uma roda de 8 raios. No centro de Omulungri ergue-se o monte Yungdrung Gutseg, pirâmide das 9 suásticas, que é lá onde ele nasce ao pé desse monte, né? A suástica é o símbolo da permanência e da indestrutibilidade. As 9 suásticas empilhadas representam os 9 veículos do bom. E nós já falamos dos 4 primeiros, que são os da causa, e os 5 últimos, que são os do fruto. Então, são 9 caminhos, 9 ensinamentos. Na base do Monte Yundrum, Gutseg, surgem 4 raios, que fluem nas 4 direções.
nas 4 direções cardeais. Então, nós temos aqui já na página 48 uma figura, né, o desenho do Buda Sherab Myoshe, Tompa Sherab Myoshe, na forma Nirmanakaya, né? Essa descrição levou alguns eruditos a identificar o Monte Yundrum Gesar como o Monte Kailash e o Mulungrim como Zonzum, o país Shanshun, o país que se estende em torno ao Monte Kailash, no Tibete Ocidental, e o berço da civilização tibetana. Essa visão, né, desse reino de Shanshun como Omolungri e toda essa perspectiva ao redor do Monte Kailash é também corroborada nos estudos do Nankai Norbu Rinpoche, que era um mestre do qual a gente já falou aqui, que tem uma vinculação bastante próxima com Tenzin Wangyal Rinpoche. A montanha é rodeada por templos, cidades e parques. O acesso ao Omolungrim é conseguido através do caminho da flecha, assim chamado porque antes de visitar o Tibete, Tompa Sherab atirou uma flecha e criou uma passagem através da cadeia de montanhas. No século VII, Shanshun existia como um estado separado, englobando todo o Tibete Ocidental, ao redor do Monte Kailash e do lago Manasarovar. A capital era Kyunglum Nukar, o Palácio Prateado do Vale Garuda, cujas ruínas devem se encontrar no Vale Sutlej, a sudeste do Monte Kailash. O povo falava uma língua tibetano-birmanesa e era governado por uma dinastia de reis que terminou no século VIII, quando o rei Ligmincha, ou Ligmiria, foi assassinado pelo rei Trisongdeutsen, do Tibete, e Shanshun foi anexado ao Tibete. Então, o Shanshun, de fato, existiu como um país. Existiu como esse país, né, englobando todo o território ocidental do Tibete ao redor do Monte Kailash. O último rei de Shanshun, rei Ligmincha, por isso nós temos a nossa sanga, recebe o nome de Ligmincha. Aqui, então, a gente viu um pouquinho a história, a região, né, de onde surge o Bon. História posterior do Bon. O Bon passou por um declínio no Tibete com a difusão do budismo e depois da fundação do primeiro monastério budista em Samye, em 779, durante o reinado do rei Trisongdetsen. Embora, no início, o rei tivesse ficado relutante em eliminar todas as práticas até patrocinasse a tradução dos textos posteriormente instigou uma dura repressão ao O grande sábio e mestre do século VIII, Drampananka ou Drempananka, é, Drempananka, na tradição tibetana, é um grande mestre, e na tradição ele é o pai de Padmasambhava, do Guru Rinpoche. Então, para quem já passou pelas tradições budistas, em algum momento já se deparou com o Guru Rinpoche, Padmasambhava. Dentro da tradição Drempananka é o pai de Padmasambhava. O grande sábio e mestre do século VIII, Drempananka, pai do nascido do Lótus Guru Padmasambhava, fundador da tradição Nyingmapa, budista Nyingmapa, e o mestre que difundiu os ensinamentos tântricos e Dzogchen no Tibete, abraçou a nova religião em público, mas
manteve sua prática e lealdade ao bom, em particular, a fim de preservar secretamente o bom. Ele perguntou ao rei: por que você faz distinção entre bom e chos? A palavra bom para os bonpos e chos para o budista. Ambas significam dharma, ou verdade, porém em escolas distintas. Por que você faz diferenciação entre um e outro? Por considerar que na essência eles eram a mesma coisa. Vairochana, o erudito budista e discípulo de Padmasambhava, e muitos outros tradutores de textos indianos e budistas de Odiana participaram de uma tradução dos textos Bon a partir da língua de Drusha. Para serem salvos da destruição, muitos dos textos bons tiveram que ser escondidos como termas, para que pudessem ser redescobertos mais tarde, em épocas mais propícias. Termas são os tesouros que foram escondidos no passado e que de tempo em tempo algum surge, algum aparece, né? Um mestre, o outro desvenda, traz à luz um tema que ficou escondido no passado. No século IX e X, o povo sofreu outras perseguições e tentativas de erradicação. Os seguidores Bon, contudo, conseguiram preservar as escrituras até o século XI, ocasião em que houve um ressurgimento do bom. Ele foi provocado pela redescoberta de diversos textos importantes por Shenchen Luga, um descendente do grande mestre, o próprio Tompa Chera. Shenchen Luga teve muitos seguidores, dos quais alguns fundaram os primeiros mosteiros Bon no Tibete. Em 1405, o grande mestre Bon, Niamed Sherab Gyaltsen, fundou o mosteiro de Meiri. Meiri, o mosteiro do Yungdrung Lin, e o mosteiro do Yungdrung Lin tornaram-se os mais importantes mosteiros Bon. Niamed Sherab Gyaltsen é um dos principais mestres Bon e nós vamos ouvir falar dele bastante, né? Para quem já está praticando, conhece já esse mestre que nós temos como uma deidade hoje, é um dos principais mestres do Bon. Então, em 1405, no ressurgimento do Bon, ele vai fundar o mosteiro Meiri, que é um dos principais mosteiros da nossa tradição, hoje, não mais no Tibete, mas hoje na Índia. Nós vimos que foi nesse mosteiro que Teze Wangyal Rinpoche estudou e aprendeu o Dzogchen e se tornou Geshe, que ele é. E nós, então, agora vamos adentrando na tradição, na doutrina, e nós, então, chegamos no capítulo 3, na página 53, a doutrina Bon. O que nós vamos ver na doutrina Bon, nesse capítulo? Que é um capítulo rápido também, esses 9 caminhos. Os 9 caminhos para a liberação. A gente tem uma certa tendência de colocar um como mais importante que o outro, ou um como mais adequado que o outro. Porém, esses 9 caminhos, eles estão adequados às formas de mente. E o que nós precisamos, o que cada ser, o que cada um precisa no seu caminho da iluminação. Então, são 9 caminhos, passando, então, por 4 caminhos da causa e 5 caminhos do fruto. Esses caminhos, eles interagem entre si. E uma coisa importante,
da forma com que Tom Pacheco nos ensina, num caminho contém todos. Então, mesmo as práticas do caminho da causa, como a adivinhação, como, por exemplo, a defumação, tudo isso, contém toda a tradição e todos os caminhos, mas naquele momento se está focando em um. Diferentes apresentações dos ensinamentos bons. Os ensinamentos bons dados por Tom Pacheco são apresentados de várias maneiras e com diferentes classificações nos 3 relatos escritos da vida de Tom Pacheco. Conta-se que Sherab expôs os 9 veículos, ou estágios sucessivos de prática do bom. Depois ele ensinou os 4 portais do bom e o quinto tesouro. E o quinto, né, o tesouro. Finalmente, ele revelou os preceitos externos, internos e secretos. Então, são como giros de ensinamento, sendo que de ensinamentos, o primeiro giro, os dos 9 caminhos, o primeiro ciclo de ensinamentos. Então, os 9 veículos ou 9 caminhos do bom. Há 3 maneiras diferentes de classificar os 9 veículos do bom eterno: os tesouros do sul, do norte e do centro. Estes são sistemas de ensinamento que ficam escondidos durante as primeiras perseguições do bom, para serem posteriormente redescobertos como termas. Os termas redescobertos de Dritsam Takar, no Tibete do Sul, e em Padro, no Butão, constituem os tesouros do Sul. Os redescobertos em Zangzang Liadag e em Draga Dangra Kyung Dzog, no Tibete do Norte, constituem os tesouros do Norte. E os descobertos em Samye e em Yerpe Drak, no Tibete Central, constituem os tesouros do centro. Nos tesouros do sul, os 9 veículos são divididos nos inferiores, 4 veículos da causa, que contêm os mitos, lendas, rituais e práticas relacionadas principalmente com o trabalho com a energia, em termos de magia, para cura e prosperidade, e nos superiores os veículos do fruto, cuja finalidade é liberar o praticante do ciclo de transmigração samsárica, de renascimentos. Então, os 4 veículos da causa lidam com as coisas do dia a dia. É o aspecto mágico do bom, é o aspecto das oferendas, é o aspecto de movimentar a energia externa a benefício para o bem do praticante. Então, pacificar os espíritos locais, fazer adivinhações. Então, esses veículos estão tratando disso, né? Estão tratando das causas. Então, aqueles praticantes que têm uma conexão com os nagas, né, que são conhecidos como homens da chuva, ou praticantes da chuva, que são capazes de controlar as chuvas, de movimentar os elementos. Então, isso tudo está nesse caminho da causa, essa expressão mágica, né? Quem faz no sábado de manhã, agora por conta de um curso que eu estou fazendo, eu não consigo estar presente nas práticas de sábado de manhã, mas sábado de manhã nós praticamos veículos da causa. Então, nós fazemos uma prática do Buda da medicina e, na sequência, nós fazemos uma prática que, dentro da tradição, às vezes é chamada de águas negras. Por quê? Porque é a prática de oferenda de fumaça e purificação pela fumaça.
Então, é uma prática mágica. É uma prática em que nós delimitamos fronteiras, é, subjugamos espíritos, expulsamos espíritos, pacificamos espíritos locais e purificamos por meio da fumaça. Então, é uma das práticas, por exemplo, a prática de Santo, né, ou Sancho, é uma prática de purificação e oferenda por meio da fumaça. É bem veículo da causa. É bem veículo da causa. Então, essas práticas do veículo da causa, elas estão focadas na sobrevivência, na subsistência, na relação com as colheitas, nas práticas para que a plantação prospere. Então, nas práticas como, por exemplo, de Dzambala, que nós invocamos uma deidade que não é 100% iluminada, uma deidade semi-iluminada, que era o guardião dos tesouros de Omulungrim, e pedimos apoio para ele, para que as pessoas tenham riqueza, para que elas prosperem, e fazemos uma prática de Dzambala como uma prática de compaixão e generosidade. E na medida em que praticamos com compaixão, pela generosidade, somos generosos também, recebemos o retorno dessa generosidade. Então, muitos fazem de Dzambala um protetor pessoal também nessa prática, mas é um dos caminhos da causa. Nós estamos mexendo com essa energia mais material. A medicina tibetana é um caminho da causa. O cuidado com a saúde, a subsistência, a sobrevivência do corpo. Então, é um caminho da causa. Está nos 4 giros iniciais dos ensinamentos bom. Então, tudo aquilo que move a energia da terra, do fogo, da água e do ar são os veículos da causa. E são 4. Os 9 veículos do Tesouro do Norte não são amplamente conhecidos no sistema Shanshun-Ma. Eles estão divididos em 3 grupos: externos, internos e secretos. Os 9 veículos dos Tesouros do Centro são muito semelhantes aos 9 veículos encontrados no budismo Nyingma. Na verdade, eles são ciclos de ensinamentos Yagarma, que foram introduzidos no Tibete a partir da Índia e foram traduzidos pelo grande erudito Vairocana, que trabalhou como tradutor nas tradições espirituais, tanto bom como no budismo. O ciclo de Tesouros do Sul, né, que é o primeiro ciclo que trata dos 4 veículos da causa e os 5 veículos do fruto, acaba sendo o que mais a gente utiliza dentro dos 9 veículos. O segundo ciclo, os 4 portais e o quinto, a arca única do tesouro. O segundo ciclo do bom, exposto por Sherab, é dividido em 5 partes. O primeiro portal lida com práticas tântricas e esotéricas como encantamentos. O segundo portal consiste de vários rituais mágicos, prognosticadores, divinatórios para purificação, focado na purificação. O terceiro relaciona regras para a disciplina monástica e para leigos com explicações filosóficas. E o quarto instrui sobre exercícios psicoespirituais, tais como a meditação Dzogchen. O quinto ensinamento é chamado a Arca Única do Tesouro, que engloba aspectos essenciais dos 4 portais. O ciclo final, preceitos externos e internos secretos. Os ensinamentos finais expostos por Tongpa constituem os 3 ciclos de preceitos externos, internos e secretos. O ciclo externo é o caminho da renúncia, monástico. Os ensinamentos do Sutra. O ciclo interno é o caminho da transformação.
os ensinamentos tântricos, que utilizam, por exemplo, mantras, visualizações, e o ciclo secreto é o caminho da autoliberação, os ensinamentos Dzogchen. Essa divisão em Sutra, Tantra e Dzogchen também é encontrada no budismo tibetano. Não é que são coisas distintas, os 9 caminhos, depois o segundo ciclo, que são os 4 portais, e o quinto, ou o ciclo final, né, o externo, interno e secreto. Essas coisas, elas se misturam e elas se apresentam de uma forma imbricadas. Então, esse modo de olhar para os ciclos, os 9 caminhos, os quatro portais e o ciclo final, tem uma função muito mais didática para a gente entender os ensinamentos e assim conseguir praticar. E ele encerra, então, esse capítulo trazendo a perspectiva do Sutra, do Tantra e do Dzogchen, mas nós vamos deixar para a semana que vem a leitura dessa parte. Hoje a gente trouxe algumas coisas mais informacionais e, de algum modo, eu sugiro que a gente se aprofunde um pouquinho na perspectiva dos 9 veículos, dos 4 portais, e o quinto, né, que é aquele que congrega os 4, e esse ciclo final, que é o aspecto externo, interno, secreto. Externo, a renúncia, como o corpo sente, como o corpo sofre, como o corpo sofre não, mas como o corpo pode de alguma forma ser utilizado no caminho da iluminação. É o caminho da renúncia, é o caminho sútrico. Algumas escolas budistas utilizam muito esse caminho, o caminho do corpo. O caminho tântrico, o caminho da transformação, é o segundo caminho, o caminho interno. Por que interno? Porque no Tantra nós produzimos uma visualização, nós recitamos um mantra e de alguma forma ninguém está vendo o que nós estamos vendo na visualização. O mantra é a nossa prática, então ele tem um aspecto interno e o aspecto secreto é o aspecto do Dzogchen. E é para esse aspecto que nós estamos olhando nesses estudos, né? E nós começaremos, então, na semana que vem, o Dzogchen bom propriamente dito. Então, a gente está seguindo, inclusive, a, o modo formal de se receber os ensinamentos, que passa pela história do mestre que concede os ensinamentos, a história da tradição e depois o ensinamento propriamente dito, né? Nas semanas anteriores nós entendemos de onde vem Tenzin Wangyal Rinpoche, onde ele nasce, qual a experiência dele, de onde esse ciclo vem. Aí ele passa apresentando Homo Lungren, toda a biografia de Tom Pachera, até chegar, então, nos 9 veículos, nos 4 portais, né? E nessas dimensões que aqui no final ele chama de o ciclo final, né? Os preceitos externos, internos e secretos. Tudo bem? Gostaria de abrir a palavra para quem quiser fazer algum comentário, trazer algum ponto, alguma dúvida. Alguém gostaria de usar a palavra?
Vamos lá, RG. RG levantou a mão, tá contigo. Ah, tá. Não, eu vi agora. Bom, boa noite aí, todo mundo. É, o, o bom faz. Assim, seria uma espécie de xamanismo do Tibete? Tem algum tipo de relação? Xamanismo é uma coisa difícil de definir, né? Porque cada local tem mais ou menos coisas específicas, né? Mas a gente poderia chamar o bom de um xamanismo tibetano? RG, perfeito. Essa é a grande questão de Tenzin Rinpoche no Ocidente. Ele vai ver uma relação direta entre o xamanismo e o bom. Tanto é que ele faz muitos encontros de mestres xamânicos com mestres bons. Porque quando a gente olha para os 9 caminhos, os 9 veículos, os veículos da causa, e isso aparece 2 vezes, né, essa coisa da relação com a natureza, com a matéria, isso aparece e é muito forte na tradição Bon. Então nós vamos dizer que sim, o Bon é o xamanismo, é a religião xamânica do Tibete. Quando o budismo chega no Tibete, o budismo ele vai se apropriar de muitos elementos do veículo da causa, né, que são os pontos mais xamânicos. Então, quem pratica, por exemplo, ou praticou na tradição Nyingma, vai ver muitas práticas que são do veículo da causa. Oferenda de fumaça, relação com os espíritos locais. Esses caminhos da causa, eles vão aparecer em várias práticas dentro do budismo tibetano depois. Por exemplo, as práticas de incorporação, como Nechun, né, que são práticas que Hum, você pegar aí uma cerimônia de longa vida do Dalai Lama, né, você vai ver a prática de Nechun acontecendo, então o protetor incorporando o praticante, ele trazendo um oráculo para o mestre. Isso são as práticas mais xamânicas dentro da tradição. Na semana passada, ou semana retrasada, o Charles falou. Então, o bom era como, por exemplo, a Umbanda é para a relação no Brasil. Eu disse, não é exatamente isso, mas de alguma forma o bom ele tinha essa característica nos veículos das águas escuras ou no veículo nos veículos da causa, né? A coisa adivinhatória, a relação com os espíritos locais, onde se incorpora muito a perspectiva xamânica, a relação com a terra, né? sim. Quando você fala causa, né, qual, qual que é o sentido? É sentido de causa e condições do karma, de semente, é isso ou é outra coisa? É como está organizado a prática, né? Então, são as relações causais, causa e efeito. Então, eu pratico e tenho um retorno. Assim. Ah, E tá. quando e numa perspectiva mais profunda, nos 5 outros caminhos, nos 5 outros veículos, são os veículos onde o fruto surge. Então, aí é a perspectiva do fruto, que leva à realização, à iluminação. No Tibete, aqueles que viveram e passaram pelo Tibete no período mais puro do Tibete, até pouco antes da invasão chinesa, muitos mestres praticavam veículos da causa. Então, veículo da causa, por exemplo, a telepatia, que para nós é uma coisa diferente, sei lá, o tibetano dizia é só treinar, faz parte do treinamento, não tem mistério, não tem segredo, é só treino, né? E há uma diferença entre o veículo da causa e do fruto. Tem uma historinha que está, se eu não me engano, eles se chamam
Lugompa, que eram conhecidos como monges voadores. Eram aqueles monges que diziam que eles andavam tão rápidos que os pés não tocavam no chão e eles se deslocavam de um lado para o outro do Tibete. Tem uma ocidental que viveu no Tibete, eu falo dela às vezes aqui, a Alexandra David Neal, ela viveu muitos anos no Tibete e ela teve contato com esses praticantes, né? E esse tipo de prática de veículo da causa era comum. Praticar, por exemplo, levitação. Era um exercício. A gente vai falar, mas não fazia parte, não sei, não acredito nisso, que tinha levitação. O praticante de tumo, uma prática bem mais complicada, hoje nós temos e recebemos os ensinamentos de tumo dentro de uma tradição, mas no Tibete, o praticante praticava dentro de um buraco de 1,5 metros de fundura, e ele tinha que saltar e sair de dentro desse buraco na posição de lótus. Então, são práticas que veículo da causa, né? Que você vai movimentar o corpo, você vai movimentar essa energia, né? A integração disso tudo, por exemplo, no Dzogchen, no praticante de Togyal, que manifesta o corpo de arco-íris, quer dizer, ele é capaz de transformar todo esse corpo em luz, transformar esse corpo físico em luz de arco-íris. Então, essas práticas elas vão se integrando. E os caminhos mais elevados, não gosto desse termo elevados, mas os caminhos que levam ao Dzogchen, à grande perfeição, na medida em que você vai se aprofundando lá, você vai integrando todos os outros. Então, os caminhos da causa, eles estão presentes até o último nível. Você não abandona o Tantra. Você ressignifica o Tantra. Se ressignifica o Sutra na medida em que você segue para o Dzogchen. Então, sim, são as práticas mais xamânicas e que algumas vezes causam até mais curiosidade, né? Por exemplo, a prática de recuperação da alma, que é uma prática nossa, bom, do bom, né? São práticas muito desse nível de causa. É, Todo o xamanismo, pelo menos que eu tive contato lá, que eu acho que vem da região norte-americana, né? Tem resgate de alma. Eles têm uma prática lá chamado resgate de alma, que é como se trabalhasse nas várias vidas da pessoa e fosse pegando coisas que ficou para trás, algo assim, né? Eu não sei se é isso que é essa prática é pro. pro bom. Assim, aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas algumas vezes a gente faz, leva filho em benzedeira, tem essas coisas assim, né? O resgate da alma, o mestre, ele vai ver que o praticante não tá bem fisicamente, que o olho dele já não tem mais um brilho no olhar, ele está muito cansado, tem uma série de coisas que fisicamente não há nada errado com ele, mas que de alguma forma a energia vital foi roubada. Então, lembrem que no veículo da causa, nós estamos lidando com os espíritos locais, que residem onde nós estamos há milênios antes da gente. Um belo dia nós chegamos aqui, quebramos a casa deles, cortamos as árvores, construímos a nossa casa e dissemos nós que moramos aqui. E, de algum modo, na perspectiva da causa, quando nós fazemos isso, nós irritamos esses seres, nós fazemos com que, e dentro do veículo da causa, a relação com esses seres é uma relação muito conturbada com o ser humano. E quando eles se irritam, eles causam doenças, eles causam maus presságios, eles causam uma série de
não de problemas, porque de alguma forma nós invadimos o espaço deles. Nós causamos muito mais danos a eles do que eles a nós. E nesse desequilíbrio, esses seres, eles vão tentar, de alguma forma, com a sua irritação, qualquer coisa assim. E dentro da tradição, eles podem roubar a nossa alma. E aí há toda uma prática no bom, que é essa, não que nós morremos, mas nós perdemos a energia. E aí se tem uma prática de resgate do lar, né? Nós temos dois professores que fazem essa prática com bastante periodicidade, que é o Geshe Dema e o Lama Khalsa. O Geshe Dema, praticamente todos nós já recebemos algum ensinamento dele. O Lama Khalsa, que mora no México, também. O Lama Khalsa, ele atua muito nesse nível dos veículos das causas. Ele é um lama que trabalha muito essa coisa mais xamânica, né, da purificação dos ambientes, limpeza espiritual das casas, a prática bastante nesse nível das causas. Não que ele não tenha outras práticas, mas ele acaba sendo a nossa referência para esse tipo de prática. Então, é ele que nos Você, ensina, por exemplo, as práticas de adivinhação. É um retiro com ele, que nós temos aí as instruções para como adivinhação. é, como, como é o nome desse lama? É Lama Calça, Khalsen. calça. Khalsen. Khalsen. E você sabe a expressão em inglês desse resgate de alma? Como é que é? Não, só de curiosidade, porque eu tenho um Não livro em sabe. inglês aqui do. Tá, depois eu dou uma olhada ali, só pra você ver. Tá bom, muito obrigado, hein, Denis. Valeu mesmo. Pergunta ali no privado que a gente vai atrás, tá? Beleza? Tá, vai deixar. Muito Tem uma obrigado. pergunta Valeu. no chat, Ana Jussara. Todos podem participar dos estudos de sábado ou tem que ter pré-requisito? Não, para as práticas de sábado, para quem quiser fazer as práticas, é sábado, 8h30 da manhã. A Andrea sempre divulga no grupo, por enquanto a gente está fazendo com a prática gravada, né, por conta de eu não estar conseguindo ali estar no sábado de manhã, mas a gente sempre está fazendo oferenda de fumaça, que é essa prática de purificação, e a prática do Buda da medicina, que é uma prática que vincula, e ela é bem interessante, ela é uma prática muito dzogchen e que usa bastante veículos da causa com visualização, tem o Tantra, tem a oferenda. Quando nós pegamos uma prática tibetana, nós vamos ver esses elementos. Faz oferenda para os protetores locais, depois pratica a meditação. Então, os veículos eles vão interagindo, estão presentes nas práticas. Perfeito? Vamos só fazer a dedicação. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Toda virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda, os três corpos. Então, em 5 minutos, nós voltamos para os yogas do sonho e do sono.